E aí, tudo bem? Beleza? Eu gravei há 2 dias atrás um vídeo que eu não sei porquê, e vou ver se esse aqui também vai sair. Ele não gravou. Quando acabou a gravação, ele deu algum não foi possível que eu não consegui ler, foi bem rápido. E quando eu fui ver, ficou só a foto, a primeira foto, o início da filmagem. Bom, vou tentar aqui falar resumindo para eliminar a possibilidade de ter sido porque o vídeo ficou longo, ficou de uns 40 minutos. Então, vou tentar aqui falar. Hoje é meio atemporal, aqueles vídeos de ideias, né, que eu tenho. E hoje é dia 1º de março de 2022, agora são 6h29 da noite, da tarde, como queiram. E eu tô a caminho do Sidney, meu amigo, para levar um documento, o comprovante de transferência do meu carro anterior, que ele vai entregar para o atual dono, e assim já está toda a parte legal, eu não estou mais vinculado naquele Corsinha que eu tinha, e que ele seja feliz, que o dono do Corsa seja feliz e que o Corsa seja feliz. Ao que parece vai ser. Vamos lá então, gente. Quero contar um caso que gera, é uma confirmação prática das coisas que eu há um tempo não falo, mas que eu resolvi falar hoje. Beleza? Vamos rápido aqui. Deixa eu tentar. Talvez eu faça outro sobre outro assunto. Dia desses, uma noite dessas, mais precisamente na última quinta-feira, dia 26, se eu não me engano. Não, dia 24. 24, 25, 26, acho que foi isso. Eu estava fazendo meu complemento de renda aqui, meu Uberzinho noturno. Estava aqui pela região, já estava inclusive em módulo de retorno, quando o aplicativo nos dá só viagens que tenham relativamente a ver com o meu caminho de volta para casa. E estava levando, era a minha penúltima viagem. Eu não sabia que era a penúltima. Estava levando uma moça aqui perto, a moça estava com o filhinho dela, e um bairro bem periférico mesmo, e perto da casa dela, uma das ruazinhas, uma curva, eu vi numa esquina uma igrejinha que me chamou a atenção, chamada Templo da Unção. Uma imagem, uma igrejinha bem pequenininha mesmo, dessas evangélicas de bairro, pequeno, que cada dia tem mais. E aí eu até me chamou a atenção, falei assim, nossa, Templo da Unção. A contradição de ser um Templo da Unção com um estabelecimento super pequenininho, mas nada contra ou a favor. Enfim, e estavam fechando esse estabelecimento e tinha 5, 6 pessoas do lado de fora, os caras de terninho super alinhados e umas moças daquele vestidinho tradicional lá, tudo certinho. Só fiz esse comentário mental e levei a moça. Quando eu estava entregando ela, chegou nova corrida e coincidentemente era lá mesmo. Parei, entraram todos super simpáticos, entrou um rapaz aqui, uma moça aqui atrás de mim e um outro rapaz ali. O rapaz aqui do lado que chamou, estava no nome dele a chamada. E tudo certo, aqui me perguntando, super simpático, como é que estão as coisas, tá tudo bem, as corridas estão indo bem, você está seguro, tal, beleza. Eu também procurei ser, como eu sempre tento, ser simpático com todo mundo. Enfim, nisso o rapaz aqui atrás começou a falar sobre o carro. Eu tive um carro desses, é muito bom esse carrinho. E começamos a falar do motor. O meu tinha controle controle de rádio pelo volante. Eu falei, o seu era o LTZ. O LTZ só é diferente desse porque ele tem as rodas esportivas e o controle no volante. Mas é o mesmo carro, o mesmo motor. Ele é 1.4, né?
Aí o rapaz aqui do lado até brincou, falou assim, ele tava mexendo no celular dele, ele até brincou, falou assim, como é que ele falou? Vocês ficam falando inglês perto de mim? 1.4, LTZ, eu não entendo porcaria nenhuma de carro, fico olhando vocês. Aí a gente deu risada, beleza. Tranquilo, o caminho seguiu, eles conversaram entre eles, algumas coisas da igreja, enfim. De repente, o rapaz aqui do lado vira pra mim, aqui do lado não, atrás. Como é seu nome? Marcos. Ele, eu sou Paulo. Ô, Paulo, muito prazer. Ele, posso te fazer uma pergunta? Cara, na hora eu pressenti, eu falei, fudeu. Vai vir merda de igreja. Dito e feito. Marcos, eu poderia te perguntar se você frequenta alguma congregação, alguma igreja? Ai, caralho. O problema não é você responder uma coisa dessas. O problema é o que vem depois. Ninguém te pergunta isso pra você falar sim ou não e a conversa acabou. Não é verdade? Batata. Eu tentei dar a explicação, a melhor explicação que pudesse acalmar aquela conversa ou que pudesse abrandar o que eu pressentia que viria e veio. Eu falei assim, olha, Paulo, eu não frequento nenhuma igreja atualmente. Eu cresci orientado pela Igreja Católica. Eu conheço, fiz estudos bíblicos, procuro agir corretamente, procuro ajudar as pessoas, procuro respeitar as pessoas. Eu devia ter dado mais ênfase em respeitar. Procuro agir corretamente, fazer caridade. No que o mestre Paulo começa, o apóstolo Paulo chegou. Então, Marcos, é que o que, né? Mas enfim, então, Marcos, começou ele a falar. Eu vou tentar reproduzir o máximo que eu lembrar. Você sabe que não basta você ser bom, você praticar coisas boas. Eu vou dar um pause agora para falar o que estava já indo na minha cabeça paralelamente ao que ele estava falando. A vontade de parar o carro, olhar para a cara dele e falar: o que, filha da puta? Não basta ser bom e fazer o bem para as pessoas? Basta o quê? O teu cu? Desculpa, cara, o termo tem que ser assim. E continua Paulo, fecho parênteses. Porque nós carregamos o mal com a gente. Nós carregamos o pecado na gente. E se a gente não aceitar Jesus como nosso Salvador, nossa, olha o castigo divino. De nada adianta fazer o bem para as pessoas. Aí eu liguei o Pois É, rapidamente, faltava 1 minuto para chegar na casa dele, ele foi falando essas ideias. Porque só na comunhão com o Cristo que morreu por nós, que sangrou por nós, Aí eu fiquei quieto, eu deixei ele falando, falei, esse 1 minuto vai acabar em algum momento. Eu sei que chegou no lugar, ele foi falando até descer do carro, ele inclusive foi o último a descer e ainda demorou uns 5 segundos para descer. O rapaz aqui do lado me deu dinheiro, eu agradeci enquanto ele falava. Muito obrigado, uma boa noite, bom descanso para vocês, uma boa semana, um bom fim de semana. E ele ali, porque Cristo, porque Jesus. Até que eu olhei e fiz assim, tá bom, Paulo. Aí ele finalmente fechou a porta e ele do lado de fora. Eu fechei o meu vidro, desci, virei a esquina da rua deles e gritei, filha da puta, com toda a minha força. Por que eu quis contar isso? Porque isso retrata muito questões que me passam o tempo inteiro na cabeça. Eu tento passar um conceito de tolerância explicando mais ou menos pelo Paulo o que acontece muito e parece que a cada dia mais.
Eles se vestem de humildade. É esse tipo de pessoa. Não são todos os evangélicos, até porque todos estavam quietos no carro. Eles podiam ter falado: cala a boca, Paulo, não precisa fazer isso aqui no Uber do cara. Mas não, eles acompanharam, provavelmente apoiando esse tipo de atitude de bosta. O cara se veste de humildade, ele se veste de cordeiro. Só que por dentro dele ele tem uma empáfia e um orgulho idiota de que ele é privilegiado, de que ele descobriu a salvação e de que ele tem que espalhar essa salvação. E esse é o grande problema, pelo menos das religiões que eu conheço, que são as abraônicas. Estou falando do judaísmo. O judaísmo eu não vejo, nunca nenhum judeu tentou, ou eu sequer vi algum judeu tentar converter alguém. Até porque eu acho que judeu não tem conversão, né? Eu acho que eles têm linhagem. Tô falando besteira, tô só divagando aqui. Mas muçulmanos, cristãos, evangélicos e católicos têm por princípio isso, porque é aquele princípio de vá, leve a boa nova e salve as almas. Entendeu? Esse é o grande problema das religiões, desse tipo de religião. Porque elas simplesmente, por exemplo, as religiões orientais, eu não vejo esse sentido de aparecerem na casa dos outros para convencê-los. Você pode falar da Seishonoye? Eu acho que o Seishonoye é um cara que ele tenta vender as coisas para poder comprar comida. Embora hajam templos, né? Mas enfim, voltando aqui, inclusive eu preciso levar o Cauê no Templo Zulai. Voltando, essa carapaça de humildade, de simplicidade, ela é isso. No fundo, esse cara vira para mim e fala assim: se você não for ao meu templo, se você não conhecer o meu Jesus, se você não fizer o que, você vai para o inferno. E aí eu tenho várias reflexões a fazer, que podem ser traduzidas também com várias coisas que eu podia ter dito a ele, deixando muito claro que eu não posso dizer tudo o que eu penso e tudo o que eu quero para os passageiros aqui no aplicativo, justamente porque eu temo ser mal avaliado. Vamos dizer, eu paro o carro e falo assim: Paulo, não concordo com você, respeito a sua opinião, mas aí falaria algumas outras coisas, mas enfim, eu não gostaria desse tipo de assunto aqui no carro. O cara vai descer do carro, vai entrar no aplicativo e fazer uma reclamação de intolerância religiosa. Eu não permiti que ele expressasse a sua religião, só que ele esquece que ele está no meu carro. E esse carro também é administrado por um aplicativo legal, que também é regido por regras brasileiras, lembrando, um país laico. E esse é o grande problema. Todas essas religiões, eu falo mais dos evangélicos porque são eles quem mais fazem esse sentido de tentar converter o mundo. No fundo, esse cara não sabe que ele só está sendo usado pelo pastor dele para levar mais gente para lá, para poder aumentar o rendimento pelo dízimo recolhido. Mas, deixo isso muito claro, o católico hoje não faz isso, hoje. Mas o que foi o católico, senão o cara que chegou em todos os lugares, como os portugueses, e todos os nativos foram ou dizimados ou reorientados psicologicamente, psiquiatricamente, para levá-los ao cristianismo. Ou seja, intolerância religiosa. Sempre que você, vamos deixar isso claro, sempre que você tentar converter alguém, você está praticando intolerância religiosa. Sempre que você não comentar sobre qualquer contexto de religião, você não estará cometendo intolerância religiosa, você está sendo tolerante. E por que para mim é mais fácil entender que ateus e agnósticos, que é o meu caso,
são pessoas muito mais tolerantes, porque elas têm que conviver com esta enorme maioria que nos olha com desprezo, com superioridade, com desmerecimento ou simplesmente achando que nós precisamos da salvação e que ele tem essa salvação para mim. Cara, a luta de toda religião em qualquer lugar que ela estiver é a maior parte possível de fiéis crentes àquela religião, o maior poder possível, e isso se culmina para mim, é muito fácil identificar isso ultimamente, isso se culmina para mim nesse ultraconservadorismo que usa as pessoas para tentar modificar. Eu tenho certeza, se o Congresso ganhar mais poder na linha evangélica, eles vão acabar conseguindo em algum momento a modificação do Estado laico para um país de orientação religiosa cristã. E coitados dos demais, porque aí você vai dar poder para falar para essas pessoas, você vai colocar na lei. E esse é um dos grandes problemas que a gente pode enfrentar com isso. Enfim, eu quis trazer um assunto dessa gravidade para colocar que atualizar através de um exemplo bem próximo dos últimos dias que aconteceu comigo, o que o conceito religioso faz quando você o empodera a cada vez mais. A linha ultraconservadora da qual eu espero que nós atenuemos as consequências, ela traz algumas linhas comportamentais básicas. Ela traz a volta do passado em vários aspectos. E as linhas são política, religiosa, comportamental, aonde todas essas partes tentam trazer o passado de volta. O que foi o último presidente e sua linha de governo? Até para desvios, até para roubo, a forma de fazer era antiga. Ainda era funcionáriozinho fantasma, desviar, você não vai lá e eu te pago 5.000 e você fica com 1.000, você não precisa fazer nada. Então é isso. Eu não caio nessa. Eu luto pela minha liberdade de não acreditar em porra nenhuma, sem atrapalhar você, sendo uma pessoa cumpridora das obrigações, sendo uma pessoa que não tem os chiliques quando eu vejo um homossexual, sendo uma pessoa que não tô nem aí pro que você acredita. Se você for correto e decente, pra mim tá bom. E o decente que eu falo não tem nada a ver com a sua vida pessoal, com o que você faz dentro de um quarto, de 4 paredes, ou em qualquer lugar que seja entre você e qualquer outra pessoa legalmente consciente e dona das suas atitudes. Beleza? Então é isso, gente. O Paulo, ou o apóstolo Paulo, que estava aqui atrás, ele não passa para mim de um hipócrita, cabeça de merda, vazia, uma pessoa que provavelmente fez muita merda na vida e um dia entrou para a igreja e conseguiram levá-lo para um caminho menos tortuoso do que provavelmente ele tinha, e ele simplesmente hoje se acha superior ao planeta inteiro que não está dentro daquela igreja. O Paulo é uma pessoa que provavelmente, eu vou dizer mesmo com o risco de estar errado, não tenho problemas com isso, é uma pessoa que provavelmente não doou uma meia velha para as vítimas da enchente do carnaval lá no litoral norte. Mas ele acha que porque ele sai da casinha dele, ele vai até um templo, fica gritando para os céus, lê 2 páginas de uma Bíblia, de um livro horroroso, deixe-se claro isso,
lê 2 páginas de uma Bíblia, fala aleluia, cumprimenta os irmãos e vai embora, ele acha que ele é melhor por causa disso. Beleza? Eu não estou criticando o movimento evangélico em si. Eu sei que a maioria pratica os seus conceitos religiosos na sua vida até prática e na sua vida pessoal, íntima, e que não enche o saco de ninguém. O que eles julgam ou não julgam não importa, porque eu vivo julgando e todas as pessoas julgam, somos humanos. Mas o que é importante a gente saber é que, assim, se para uma pessoa bosta dessas, formada mentalmente e moralmente por um livro bosta, que está sendo usada pelo pastor dela para aumentar o rendimento dele e não sabe, é que a gente... Eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso, eu não admito que alguém, em contexto particular, tente vir para mim para dizer que não basta você fazer a coisa certa, ajudar os outros e andar dentro da lei. Então, meu amigo, você me desculpa, mas você vai tomar no meio do seu. Porque você não entendeu nada desse planeta. Você tá num mundo de bosta e não sabe ler nada desse mundo de bosta. Na verdade, você não sabe nem ler esse livro aí. Que a parte mais importante, que é a mais moderna, que tá cheia de preconceitos, inclusive, ela te diz algumas coisas em relação a isso. Beleza? Se o Jesus que você fala que morreu por nós estivesse aqui hoje, não era perto de você que ele ia estar. Não era te dando a mão que ele estaria. Ele estaria na Cracolândia. Ele estaria num ponto de clientes, de oferecimento de serviços sexuais por travestis, por homossexuais, por quem quer que fosse. Porque foi isso que ele fez lá na época. Beleza? Mas você não é capaz de entender. Então eu não vou nem tentar discutir. Em algum momento eu vou fazer isso. Eu vou ficar quieto e esperar você acabar. Beleza, gente? Recado dado. Se eu lembrar do outro assunto, eu vou tentar fazer um outro vídeo para postar em outro momento. Isto se esse vídeo funcionar. Beijo do gordo.